Um levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo apontou que 8 em cada 10 pessoas trans da capital dizem que sofrem agressões verbais todos os dias. Essa pesquisa ouviu 1.788 pessoas trans e elas relataram que os ambientes, os lugares onde elas mais sofrem agressões são a rua e as escolas. São aquelas situações de bullying, de piadinha que não tem a menor graça e ferem, machucam essas pessoas. Atenção, que o grande problema é a transfobia. Essa população pode estar trabalhando em qualquer lugar, em qualquer empresa, elas têm direito a isso, mas elas precisam ser capacitadas e, mais do que isso, a gente precisa criar empatia para essas pessoas, para que elas não sofram mais essa transfobia que é grave no Brasil. O primeiro mapeamento da população trans divulgado em São Paulo no ano passado foi feito na capital paulista, mas traz dados que poderiam se estender ao país inteiro. Agressões verbais, físicas e preconceito são realidade de boa parte das pessoas trans no Brasil, o país que mais mata essa população no mundo. A discriminação das pessoas trans muitas vezes começa em casa, continua na escola, na faculdade, leva ao abandono dos estudos e depois vem as dificuldades de aceitação no mercado de trabalho. Um dos hospitais, vários hospitais pelos quais eu passei, tive momentos desagradáveis, a chefe do setor, ela simplesmente olha para minha cara, ela me identifica e mesmo com o meu nome identificado, bordado no meu jaleco, ela me faz a seguinte pergunta: como é o seu nome? Eu não sei se ela se negava ou qual era a grande dificuldade dela em me tratar como no nome feminino, me tratar no pronome feminino. Tanto que teve um dado momento em que eu disse para ela, eu falei, olha, se você não consegue me chamar de ela, me chame do meu nome. A declaração é da técnica de enfermagem Maria Aline Alves e foi dada à TV Globo quando o primeiro mapeamento trans de São Paulo foi divulgado. Infelizmente, relatos assim ainda são comuns hoje, mas felizmente parte dessa história aos poucos começa a mudar. Algumas empresas já entenderam a importância e os benefícios de contratar pessoas trans para além dos estereótipos. O tema tem crescido com as pautas de diversidade e inclusão no mercado de trabalho e o panorama é melhor hoje do que no passado. Mas o caminho ainda é longo para um futuro em que as pessoas trans consigam atravessar a invisibilidade e assumir um lugar na sociedade. Quem lida todo dia com isso diz que o trabalho é essencial nessa inserção. Quais são os principais desafios para o aumento da contratação de pessoas trans no mercado de trabalho? Como a expansão das pautas de diversidade tem contribuído nesse processo? Qual é a real visibilidade de profissionais trans nas empresas hoje e como elas podem contribuir para uma inclusão efetiva? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com Maitê Schneider, mulher trans e cofundadora da Transempregos, uma plataforma criada há 8 anos para ajudar na inserção de pessoas trans no mercado de trabalho e capacitar empresas nessa inclusão. Fique com a gente! Maitê Schneider, o número de pessoas trans em evidência na sociedade aumentou nos últimos anos, né? Seja no meio artístico, acadêmico, até dos esportes. Você acha que essa maior visibilidade, ela veio acompanhada também de uma maior empregabilidade das pessoas trans no mercado formal? Sim. Houve um aumento considerável, né? A gente tem, analisando os dados da Transemprego aí, que é essa plataforma nossa aí, que é a maior plataforma de empregabilidade de pessoas trans, a gente viu um aumento aí de 11%, né? Sobre o ano de 2020. Então, neste ano, a gente teve empregabilidade de 797 profissionais trans, e isso de empresas que nos avisaram, porque não é todas que nos notificam. Teve uma agora que lembrou, tipo, olha, ano passado a gente contratou 18. Eu falei, bom, a gente já fechou os índices, então vai ficar 18 pro ano que vem, né? Porque a gente já fechou os índices. Então tem muita gente, né? A gente no ano passado, retrasado em 2020, então foram 707. Então houve um aumento, né? Que não é proporcional ao aumento do número de vagas, né? A gente aumentou 11% o número de contratações entre 2020 e 2021, mas o número de vagas abertas dentro da Transemprego aumentou 296%. Foram abertas 4.204 oportunidades de emprego para profissionais trans. Então não acompanhou essa porcentagem como a gente gostaria, junto com o número de vagas, mas ela está ali, né? Está subindo.
Maitê, quais são os principais entraves ainda para uma maior inserção das pessoas trans no mercado de trabalho? Lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? A principal dificuldade ainda é justamente o tal preconceito, né, e atos discriminatórios, que nas empresas a gente chama de vieses inconscientes, né, dessas ações, desses códigos que são tipificados de maneira quase natural, que já vem quase no nosso DNA, mas que é aprendida pela gente, pela sociedade, pelos humanos, e que são repassados de geração para geração. Então, acho que a maior dificuldade é justamente tirar esses estigmas que existem com relação a populações tão pouco conhecidas, mas muito estigmatizadas. Então, acho que essa é a primeira dificuldade que a gente tem. E a gente tem uma dificuldade do lado contrário também, né? De fazer com que essas profissionais trans, elas voltem a acreditar no mercado, né? Porque dentro da Transemprego aí, a gente tem um índice de quase 40%, 38,21% de todos os nossos currículos têm graduação, mestrado ou doutorado, né? Então, pessoas cheias de soft skills e hard skills variadas, mas que têm muito medo desse retorno ao mercado, porque já foram muito colocadas à margem, né? Em processos seletivos extremamente cruéis, que para pessoas trans são cada vez mais longos, até definirem que essa é a candidata ideal, né? Então, as pessoas têm medo desse longo caminho, e lógico, das devolutivas que não acontecem para pessoas trans, não acontece com muito mais frequência, do tipo, olha, eu vou te ligar em um telefone que não toca, né, minhas amigas? Então, isso cria uma dificuldade tremenda delas voltarem a acreditar que tem algo acontecendo e que pelo menos algumas empresas estão tentando buscar um caminho mais humanizado, um caminho mais possível para todo mundo sair ganhando, né? Tem pouco tempo que a diversidade começou a ser discutida no mercado de trabalho. As empresas perceberam que contratar funcionários com experiências de vida diferentes faz muito bem. Amplia a visão de mundo, mostra que as companhias se importam com pessoas e não com estereótipos. E nesses grupos descobertos pelo mercado estão as pessoas transgênero. Transgênero ou trans se refere a uma pessoa cuja identidade de gênero não corresponde à de seu sexo de nascimento. Maitê, você acha que a expansão dessas pautas de diversidade e inclusão dentro das empresas, ela tem contribuído para a visibilidade de pessoas trans? Esses profissionais, eles estão sendo contemplados nesses programas, chegando, por exemplo, a cargos de liderança? Timidamente, né, Elisa? Timidamente. Ainda está tendo... A gente ainda está falando muito de um lugar de porta de entrada, né? Hoje em dia, aí a gente fala dessas principais portas de entrada, que é o programa de Jovem Aprendiz, estagiários, dos trainees, né? E até temos que comemorar, porque aí a gente acabou de abrir aí o primeiro programa ontem de profissionais de trainees exclusivo para pessoas trans do Brasil, junto com a Casa e Vídeo. Então, estão acontecendo algumas ações, e esse programa, especificamente, que foi elaborado aí junto com a Transempregos, ele tem todo um caminho que a pessoa vai passar durante 2 anos por várias ocupações, graus dentro da empresa, até chegar no nível de gerência, né? E daí, lógico, estimulando com isso plano de carreira e ascensão dessa pessoa dentro. Mas isso ainda é muito raro de acontecer. Normalmente é contratada para aquele cargo inicial, fica ali dentro, né? São pessoas que têm uma volatilidade muito grande, né? Aumentando o turnover dentro das empresas. Então ainda é levado meio que de maneira não séria, até por empresas que já estão fazendo há bastante tempo a sua lição de casa de diversidade e inclusão. Então ainda são pouquíssimas as empresas, dentro das poucas que já fazem um trabalho sério de diversidade e inclusão, que pensam realmente nesse incentivo de carreira, que pensam nessa continuidade, não na pessoa ficar estagnada dentro da empresa, acabando ficando simplesmente para dizer, temos uma pessoa trans, cumprimos determinada cota ou especificidade para ficar bem perante o mercado, né? Ainda é muito pouca empresa que faz isso de maneira acertada, infelizmente. Maitê, você cofundou a Transempregos em 2013, né? Quando muito pouco se falava ainda em pessoas trans, era um assunto ainda muito embrionário. O que mudou nesses quase 9 anos, né, de atuação dessa plataforma? E como é que é o trabalho de vocês hoje? Quantos currículos estão cadastrados com perfil? Conta um pouquinho pra gente.
Ai, gente, como mudou em 9 anos, né? Por isso que eu sou uma otimista, viu? Eu sou uma cinquentona, né? Acabei de completar aí 50 anos em novembro, né? E sou uma escorpiana, com ascendente escorpião, lua escorpião. Então eu adoro a mudança, e ainda mais mudança de coisas que não tão boas, e a gente não tá bem como sociedade, né, Carolina? A gente tá aí em déficit societário. Por isso que eu vejo tanta gente querendo, por que não existe empresas ideais? Eu falei, gente, simples, porque não tem sociedade ideal, e não tem sociedade nem empresa ideal, porque não tem humanos ideais, né? Mas eu vi muitas coisas legais acontecendo, né? Eu vi a Transemprego foi aí iniciada junto com o Fórum de Empresas LGBT, que também faz uma história linda aí de crescimento, de ações com grandes multinacionais. Então, a gente foi caminhando lado a lado, e foi bom ver o crescimento dessas duas entidades co-irmãs, e foram caminhos muito parecidos, assim, de positividades. E a gente achou que ia ser muito difícil alavancar isso, né? E os primeiros anos foram verdadeiramente muito difíceis, porque os 4 primeiros anos, pelo menos, foram praticamente de esclarecimentos para tirar esses vieses inconscientes, para tirar esses medos, para apresentar realmente outras possibilidades, né? E depois disso começou a empregabilidade, que tem aumentado, como eu disse, ano após ano, não só em número de vagas, mas em contratações. E desses currículos, 40%, como eu disse, 38,21%, quase 40%, tem graduação, mestrado ou doutorado, né? Então, são pessoas com muitas soft skills e que não conseguem emprego por conta de serem simplesmente profissionais trans, né? O que é muito estranho, haja visto que a gente propaga tanto o que, na minha opinião, é uma das maiores fake news do nosso tempo, que se chama meritocracia, que ela não é verdadeira nos nossos tempos, né? Não queremos os melhores méritos, os melhores talentos ao nosso lado, queremos sim os melhores talentos se forem homens brancos, héteros, cisgêneros e de preferência sem deficiência alguma. Dentro desse conjunto, a gente tem um número que é interessante também de pessoas trans, né? Que a gente tem uma maioria aqui formada de pessoas trans da etnia negra, né? Então, nós temos um número aí de mais de 40 aí, deixa eu ver aqui para vocês, 48,76% dos currículos que estão dentro da Transemprego se identificam como pessoas negras, 47,43% como brancos, 2,62% como amarelos, daí tem outras especificidades, né? E a maioria também é composta por homens trans. Nós temos muito mais homens trans ou transmasculinos do que mulheres trans. E aí é um outro ponto que eu queria trazer a todo mundo que nos ouve, que é lembrar que as contratações, mesmo acontecendo, infelizmente, elas ainda são muito, muito, muito higienistas. Elas são muito higienistas no sentido de homens trans ou transmasculinos são muito mais facilmente contratados do que mulheres trans, veja bem. Já tô 2 anos desempregada. 2 anos, que difícil, né? Nessa dificuldade, tendo que depender de parente. Nessa busca de emprego, né? 2 anos, você enfrentou preconceito? Com certeza. Às vezes, mesmo sendo qualificada para a vaga, eu não era chamada. E aí a gente começa a falar do quanto é importante a gente falar desses cruzamentos de interseccionalidades, né? Porque quanto mais marcadores você tenha em cima de você, mais excludências vão criando e mais dificuldade e acessibilidade, acesso aí ao nosso mercado de trabalho vai acontecendo. Isso acontece também com relação à raça, né? As contratações são higienistas também nesse sentido, né? Pessoas trans que sejam brancas, mesmo que tenham mesma capacitações de pessoas negras, são muito mais facilmente contratadas. Pessoas também binárias conseguem inserção mais fácil do que pessoas não binárias. E aí a gente já começa a notar esses gaps que a gente tem que falar desses cruzamentos, né? As empresas estão contratando? Sim. Estão aumentando a contratação? Sim. Mas essas contratações ainda estão muito higienizadas, ainda não estão atingindo quem verdadeiramente precisa também que seja incluso nesse processo todo, né, meninas? Como é que a sua experiência de vida te levou aí por esse caminho? É isso, né? Eu sou uma mulher trans, né? Nascida no meio de uma série de privilégios que eu demorei para perceber que era um privilégio, porque eu só percebi o lado da exclusão, né? Aos 6 anos de idade, aí meu pai e minha mãe, lá em Curitiba, né? Estudei a vida inteira nesse colégio franciscano e me colocaram no centro de uma rodinha na hora do recreio, na hora do intervalo, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E eu achei que ser Mariquinha era um elogio, que era uma coisa super incrível, porque a gente não tinha o santo Google na mão para ver se era uma piada ou tal bullying, que eu fiquei sabendo que nem nome de bullying tinha na minha época. E a partir daquele dia
dia eu percebi que eu era diferente, né? Que essa diferença não era tão positiva, pelo menos onde eu estava, dentro de um colégio franciscano, né? E eu demorei muito tempo, né? Foram 2 tentativas de suicídio. Eu tentei suicídio com 14, outra vez com 16 anos. O índice de suicídio entre pessoas trans é mais do que o dobro do que de pessoas cisgêneras. Então, a luta começou por isso. Primeiro, para me descobrir, e me descobrindo através de outras histórias, de olhares do outro, né? Eu sou da época do GLS, para vocês imaginarem, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Como eu não me percebia gay, não me percebia lésbica, minhas amigas, durante muito tempo, eu achei que eu era simpatizante, mas veja bem, né? Não sabia disso. Ainda bem que começou a aparecer o T, comecei a me identificar, e por isso que hoje eu amo quando essa sigla não para de crescer. E a partir disso que eu comecei a me conhecer, através do olhar das outras pessoas, eu criei o primeiro site de diversidade no Brasil em 97, que é o Casa da Maitê, que existe aí até hoje. E a partir disso, conhecendo os outros, me conheci, percebi meus lugares de privilégio e falei, tenho que tirar assim o bumbum da cadeira e ajudar este mundo a ser melhor, porque tanto eu quero aproveitar, como quero que outras pessoas possam aproveitar, porque o mundo melhor, né, minhas amigas, só pode ser melhor se estiver bom para mim, para vocês que estão nos escutando e para todo mundo à nossa volta. E foi assim que tudo começou, não parou e está se multiplicando. Maitê, a gente vê, por exemplo, que muitas mulheres, depois de virarem mães, elas acabam empreendendo, não exatamente por escolha, mas por falta de acolhimento nas empresas. Isso também acontece com as pessoas trans? O empreendedorismo e até a informalidade acabam se impondo pela falta de oportunidades no mundo corporativo? A maioria empreende realmente por necessidade, por única forma de sobrevivência, de subsistência, ainda como forma de resistência e resiliência, né? Então isso ainda é muito verdadeiro. Mas também a gente tem que discernir bem as coisas, né? Porque muita gente também tem uma pseudo ideia do que seja o universo corporativo, né? Lógico que esse universo é composto por vários tipos e formatos e tamanhos e identidades empresariais, né? Com mais variadas culturas organizacionais, mas ao mesmo tempo, todo o universo corporativo tem uma lógica, né? Tem uma malemolência, tem um jeito de ser. E não é todo mundo que se adapta ao universo corporativo. Eu acho que a gente tem que realmente investir, mas investir não no empreendedorismo que seja obrigatório, mas numa escolha que seja um caminho escolhido, né? Então, acho que a gente tem que tirar os mitos que existem de todos os lados, né? Então, eu queria que mais pessoas empreendessem porque querem, não porque foram empurradas ou como única forma de sobrevivência. E queria também que o corporativo se abrisse, porque o corporativo também tem umas regras até hoje, meninas, que contrata a diversidade e acaba querendo engessar essa diversidade contratada, né? E eu falo, gente, vocês estão tirando da diversidade a potência mais linda de ser diversa, de trazer essa amplitude, né? Colocando elas em códigos extremamente cruéis ainda de dress code, de maneira de execução de tarefa, né? O Steve Jobs tinha uma frase muito legal, assim, né? E ele falava assim, olha, eu contrato pessoas inteligentes para que pessoas inteligentes me digam o que fazer e não o contrário, senão não precisaria nem contratá-las. Coisa que a diversidade deveria aprender, ou quem lida com diversidade, né? Se você contrata diversidade para sua empresa, deixe a diversidade trazer sua potência diversa, deixe a diversidade trazer seus ganhos, trazer tudo que ela aprendeu, trazer todo o seu background, trazer toda essa sua história para agregar no seu produto, na sua marca, no que você oferece, para ampliar de verdade seus horizontes e tirar suas fronteiras, né, meninas? Pois é, o que você está falando é que não adianta só contratar a pessoa trans, mas tem que ter uma inclusão efetiva, né? Você já citou o exemplo aí do dress code, mas tem outros. Por exemplo, os planos de saúde que as empresas oferecem estão adaptados às necessidades de uma pessoa trans? Quer dizer, um homem trans que precisa se consultar com um ginecologista, por exemplo, está contemplado? Terapias hormonais estão contempladas? Tem tanta coisa para se debater para além da contratação, né? Tá acontecendo, né? Tá acontecendo uma mudança. Hoje mesmo a gente acabou de divulgar uma parceira nossa aí. A IBM já fazia esse trabalho, né? Eram poucas empresas, mas a nossa parceira já fazia esse trabalho de pagamento realmente, tanto da parte hormonal quanto cirúrgica. O Mercado Livre lançou ontem isso aí, né? Que passou a custear 70% do valor de cirurgia de redesignação aí de gênero para todos os seus funcionários trans aí dentro. Tinha divulgado essa notícia perguntando, gente, tem mais iniciativas? E olha só o que eu recebi. Gustavo Medeiros me colocou na Salesforce, nós oferecemos $40 mil em reembolso médico que pode ser usado para cirurgia, medicamentos, terapia hormonal, remoção ou transplante de pelos, licença remunerada para tempo de recuperação após cirurgia e procedimentos e $500 ainda para troca de roupas e $1.000 para custo
custos legais de troca de documentos. Mas ainda precisa muito, ainda são poucas que estão usando benefícios como forma. Os benefícios realmente ainda são muito excludentes, né? Eu trouxe esses dados positivos, que eu acho que é legal a gente comemorar, mas realmente os planos de saúde são uma parte dentro do universo corporativo, e eles normalmente são a parte terceirizada dentro das empresas, né? Algumas empresas têm os seus próprios planos de saúde, mas a maioria são contratantes externos que fazem isso, e eles são totalmente arcaicos, né? Os planos de saúde ainda são extremamente binaristas. A gente ainda tem plano de saúde que uma pessoa trans ainda tem que ter 2 carteirinhas, uma para usar quando usar para exames do sexo masculino, outras para exames tido como do sexo feminino, como se não houvessem pessoas intersexuais, pessoas com distinções cromossômicas variadas. Então ainda está totalmente voltada para o binarismo, achando que se a pessoa vai usar a carteirinha para fazer uma fraude. Eu falei, gente, mas que homem que vai querer fazer um Papanicolau na vida, gente? Mas enfim, né, eles acreditam nesse processo ainda. A licença paternidade, maternidade é a mesma coisa, né, que a gente ainda está lutando por essa igualdade aí de buscar. A gente acabou de comemorar o Great Place to Work, comemorando aí a igualdade de 180 dias, tanto em licença maternidade quanto paternidade, mas ainda são raras as empresas que fazem isso, né? A gente ainda tem empresas hoje em dia que licença paternidade é de 5 dias, né? Agora imagine um homem trans que está na sua empresa, que já trocou a documentação, que está tudo lindo e maravilhoso, que decide ter o próprio filho, onde nessa empresa o pai, a licença paternidade é de 5 dias. Como é que faz? É um caso de compliance que vai dar problema, ou vai se abrir uma exceção? Vamos viver de exceção sem criar novas regras de inclusão para todo mundo? Com essa ampliação desses debates mais sobre a questão de gênero, a questão das travestilidades e transexualidades, empresas têm cada vez mais sendo inclusivas. A própria população trans, ela tem adentrado mais na universidade, ela tem se qualificado mais. Hoje a gente já consegue, mesmo nessa diversidade, viver dentro desse processo mais naturalizado na sociedade, ainda com muita discriminação, estigma e preconceito, mas estamos, então, paulatinamente adentrando empresas e trabalhando. Maitê, como é que é feito o trabalho da outra ponta, pela Transempregos, de incentivar as empresas a incluírem pessoas trans no quadro de funcionários? Como é que é esse trabalho de convencimento? Quão difícil ele é ali no dia a dia? Ixi, o nosso trabalho é cutuque, né? A gente vai lá e vamos cutucar um pouquinho aqui, olha, a pessoa, né, teve uma empresa que estava comemorando aí a contratação no ano passado de 65 funcionários, tudo tal, e daí a gente foi lá, teve uma super festa, e daí eram umas pessoas trans que eu falei, gente, mas vocês têm que me mostrar quem são as pessoas trans, porque eu não tô reconhecendo. Então eram aquelas pessoas trans com extrema passabilidade. Aqui eu vou explicar um pouco desse termo que eu não gosto, mas ele é muito esclarecedor no sentido dos vieses que se multiplicam, né? Passabilidade, quando a gente fala, é quando uma pessoa trans é lida pelo sistema como uma pessoa cisgênera, né? É aquele vulgo elogio que não é elogio, e aqui vocês jamais vão fazer esse elogio para uma pessoa trans quando você diz, nossa, se você não falasse que era trans, eu não sabia. Isso é a tal passabilidade. Então eram pessoas brancas, normalmente homens, e com essa passabilidade que eu não sabia nem quem era a pessoa trans lá dentro daquele rolê, daquela empresa que estava trabalhando. Então, eu vou dando uma cutucada e tipo, olha, eu tô com currículos incríveis, tão incríveis quanto, só que a pessoa é uma pessoa trans com deficiência, é uma pessoa trans com mais de 50 anos, é uma pessoa trans migrante. Vamos começar a fazer essas contratações também, já que vocês já estão dando show aí em termos de empregabilidade. Então, o nosso papel enquanto Transemprego é mostrar para a pessoa que ela está fazendo um trabalho legal, mas que ela pode se aprofundar neste trabalho legal, que ela pode trazer recortes de mudança social, de mindset, cada vez mais propositivos, né? Ações realmente mais conscientes, né? Para a gente projetar isso, para aumentar a velocidade, né? Porque se a gente esperar, como diz a música, né? Deixa acontecer naturalmente. Se a gente deixar isso naturalmente, a mudança de gênero, a gente já sabe que vai demorar 297 anos para igualdade de gênero em termos de direitos, entende? Agora, identidade de gênero, orientação, aí a gente não consegue nem calcular ainda, né, meus amigos? Então, nosso trabalho é de cutuque para acelerar, porque eu tô com 50 anos e quero encerrar Transemprego ainda em mais 8, né, que é a nossa meta. Então, se terminar em 14 em vez de 15, eu tô feliz. A gente quer falir a Transemprego. O sucesso da Transemprego é quando eu falir. Lógico que a gente não vai conseguir atingir todas as empresas, mas é um número que a gente comemora, mas a gente sabe perto de quantos milhões de empresas que a gente tem no Brasil, ainda é um número muito pequeno, o número de 1.500 empresas. Mas eu tenho
eu tenho a convicção que a gente vai estar acelerando. As últimas 100 empresas que entraram no último mês, então essa acelerada está bem propositiva, né? Eu estava com medo aí, porque ano eleitoral a gente fica meio insegura, sempre fica nessa coisa de esquerda e direita, entre direita e esquerda, né? Quem é vulnerável está sempre levando o sarrafo, né? Então a gente sempre fica ali meio em cima do muro, mas a contratação continua e foi um dos meses mais incríveis para a entrada de novas empresas. Maitê, jogando para frente, pelo contexto todo que você descreveu, o tempo que você trabalha nessa área, o que ainda falta avançar, por qual caminho a gente vai e por onde que uma empresa, um empregador que tem interesse em ampliar a diversidade deve começar, né? Quais são as orientações e as recomendações que você daria? Para começar, né, que tem que começar, né, falar de diversidade é falar de humanidade, né, se o teu negócio e todos os negócios, independente de qual seja a tua área, de qual seja o teu segmento, o teu ramo de atividade, todas as áreas é sobre gente vendendo para gente ou prestando serviço para outras gente, independente de 90%, já está tudo informatizado, é sobre gente para gente. Então as empresas têm que começar no mínimo a falar sobre isso, para ver dentro da sua identidade, da sua característica, como é que ela vai executar. Diversidade não é um lugar que você chega, bate palma e falou, eba, somos diversos, chegamos. Não, diversidade é o caminho. Você decide ser diverso, assim como você decide ser uma empresa sustentável. São caminhos que não tem como a gente abrir mão. Diversidade e sustentabilidade, porque eles são o negócio. Então, enquanto caminho, você tem que criar métricas, você tem que ver. A gente não fala mais nem neste mundo VUCA, a gente fala de um mundo banner, daqui a pouco a gente fala de um mundo explode, está tudo muito rápido. Quem não tiver nem falando em diversidade nos próximos 10 anos, não precisa falar, porque não vai mais existir a tua empresa. É para ontem, comece a aplicar. Então essa é a dica para a empresa. E agora para as pessoas, eu digo que eu acho que a gente tem que perceber que a mudança passa pela gente. A gente tem que ser a mudança que a gente deseja vir no mundo. Então não espere realmente vir de cima. Seja você o agente proponente dessa mudança, faça a diferença, quer dizer, o caminho está sendo dado, está sendo posto, né? Tem que estar bom para todo mundo. Não é sobre baixar as réguas do negócio, a gente tem que pegar as réguas e fazer assim, ó, quebrar a régua. A gente tem que criar novas réguas, novas regras para que novos jogadores possam participar desse jogo que a gente chama vida. Maitê Schneider, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você e que você consiga a sua meta de encerrar aí o seu trabalho nos próximos anos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maitê, até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Até mais!